começando mais um Mente Empreendedora na TV, um programa que foi desenvolvido para você, que é inconformado, para você que quer crescer, que quer desenvolver. Então, não deixe de assistir os episódios anteriores, segue no YouTube TV Cidade para poder assistir, você pode assistir também na televisão, no canal 9. E segue também o Mente Empreendedora na TV no Instagram. Hoje, vamos receber uma mulher que carrega uma trajetória construída com dedicação, continuidade, muito compromisso com as pessoas e com os negócios. Com mais de 25 anos de atuação na área contábil, ela dá sequência a uma história familiar de mais de 45 anos no segmento, mantendo vivo um legado construído ao lado do pai. Esposa, mãe, apaixonada por trabalhar, dançar, viajar e viver novas experiências, ela acredita na força da evolução constante e sonha em agregar ainda mais inovação e tecnologia ao seu negócio. Ao longo da sua vida, enfrentou desafios que transformaram sua forma de enxergar a liderança, família, responsabilidade e superação. Experiências que também contribuíram para fortalecer sua visão humana e profissional. Recebam com muito carinho Marcele Fonseca. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite e espero poder contribuir. Adorei a palavra que você usou, inconformado. É realmente uma palavra que representa quem quer empreender, né? A gente quer sempre mais. A Verdade. gente quer sempre mudar alguma coisa, quer sempre melhorar, resolver um problema, né? Então, nunca é pelo dinheiro, né? É pelo poder, pelo dinheiro. Não. Você quer resolver problemas. E aquilo, por consequência, faz você ser bem-sucedido. É verdade, é uma consequência. A gente ser inconformado nos faz todo dia acordar e pensar o que eu posso inovar hoje, no que eu posso melhorar, no que eu posso crescer, o que eu posso oferecer de melhor. O que eu posso fazer melhor do que eu já faço, o que eu posso agregar na vida do meu cliente, né? O que eu posso fazer a diferença. E isso a gente fala estando em qualquer cadeira. Porque aqui a gente não fala só para empreendedores, a gente fala para empreendedores, líderes, pessoas que aspiram a empreender, pessoas que querem crescer, que querem sair do lugar, que são realmente inconformadas. Sim. E você é uma dessas pessoas, por isso que eu te trouxe aqui. Você é uma pessoa admirável, eu gosto muito de você. A gente passou por um processo de consultoria juntos, né? Então, a gente foi se conhecendo, conheceu um pouquinho da história, isso foi muito bom. Me conta um pouquinho, conta para o pessoal de casa um pouquinho da sua história. Quem é a Marcele? Como é que ela chegou aí na área contábil? Sim, então, o escritório do meu pai, ele tem mais ou menos 45 anos, né? Ele fez esse escritório quando ele teve a primeira filha, foi a minha irmã. E ele botou a gente para trabalhar desde os 13 anos. E foi ele Sábio. E foi ele que escolheu as nossas faculdades também, né? Ele era uma pessoa muito rígida. E quais as faculdades, né? Eu fui fazer ciência da computação e a minha irmã foi fazer contabilidade, porque eram as duas coisas que ele precisava para o escritório dele. E eu, muito obediente, né? Fazendo tudo o que ele queria a vida inteira, né? Eu sempre atendi as expectativas do meu pai. Minha irmã já deu um pouquinho mais de trabalho ali, não quis fazer. Mas foi uma coisa que eu agradeço, né, a Deus por ter tido um pai que me deu essa oportunidade, né, de ter esse contato com o trabalho, né, desde 13 anos, imagina. Tudo bem que naquela época Isso traz muita bagagem, forja a gente para ser melhor, né? Sim, e eu levava meus trabalhos já no computador, né, já impressos, desde aquela época. Quando ninguém tinha acesso à internet, ninguém tinha acesso ao computador, eu já tinha, porque ele foi também inovador no escritório, ele foi o primeiro escritório que foi informatizado lá em Magé. Então, ele viu que eu tinha facilidade com aquilo, por isso ele escolheu a minha. E eu tô sem ele, né, à frente do escritório, vai fazer 12 anos esse ano, né? Ele morreu aos 62, muito por causa do estilo de vida que ele tinha. Ele era diabético, se estressava demais com o escritório, né? Contabilidade estressa mesmo. Não sabia lidar, né, emocionalmente. Então, no final, ele ficou renal crônico, com 62, e
Daí ele foi... no final, ele nem queria mais saber do escritório. Era a vida dele e no final, eu tinha que me dividir, né, entre o escritório e cuidar dele. E ele falou... ele falava, esquece o escritório, fica aqui comigo. Porque ele já não queria mais. Ele viu que não valeu a pena, né? Tudo que aconteceu para ele perder a saúde dele, né? Aos 62 anos. Então, eu não queria ter a mesma trajetória dele. E quando a gente estava ali, né? Durante a vida, dos 13 até agora, né? Eu tô com 41 anos. A gente teve alguns desentendimentos por ele ter esse jeito mais rígido, duro, né? E eu me dava até muito melhor com ele, porque ele também tinha essa troca comigo, de me admirar, de ficar muito grato, porque eu queria organizar as coisas no escritório. Era uma prova de amor para ele, eu organizar o arquivo, organizar os clientes dele. Atos de serviço. Então ele falava, ela nasceu para isso? Eu falava, não para mim, né? Para os outros. Ela nasceu para isso. O meu escritório é o melhor porque eu tenho Marcele, porque ele tinha me formado em ciência da computação, então ele era o único que tinha a parte de tecnologia. Então, Você chegou a formar, então, e trabalhar com isso. Sim, aí numa dos meus desentendimentos com ele, né, acho que eu tive uns 3, de sair do escritório, já teve um até de sair de casa. Eu trabalhei com o Fernando, que é tio do meu marido, né, que ele é contador também, mas ele tem essa questão de informática também muito forte, ele tem sistema, tem os clientes dele, eu trabalhei com ele, trabalhei consertando caixa eletrônico através dele, de um cliente que ele conseguiu, né? Eu consertava computadores, consertava caixa eletrônico. Depois eu fui para a Alterdata, fiquei um período também na Alterdata no desenvolvimento. Que legal! Já fui direto para o desenvolvimento, não precisei passar pelo suporte, porque eu já tinha experiência em escritório, que é as 2 coisas que eles queriam. Experiência em escritório e a formação de ciência da computação. Então, também foi um período, assim, riquíssimo, porque eu saí daquela empresa familiar, né, que às vezes, quando é familiar, tem briga na frente do cliente, não tem muito processo, né? E aí eu fui para uma empresa grande, bem estruturada, que tinha os setores, que tinha todos os procedimentos, processos, as hierarquias, e aquilo também foi... Ele ficou, né, muito mal de eu ter saído, mas foi um período que eu me desenvolvi muito como profissional. Foi essencial, né? Cada experiência, boa e ruim, que eu vivi, foi essencial para quando eu precisei voltar, que foi na época do SPED, das notas fiscais eletrônicas, foi em 2009. Aí eu precisei voltar para ajudar meu pai, porque muitos escritórios nessa época não aguentaram, muitos não tinham sucessores, o contador já era idoso, não conseguiu acompanhar essas mudanças tecnológicas. Aí eu voltei para poder, que era o momento de eu mostrar que vim, né? Ajudar o escritório a se manter. Os clientes estavam virando lucro real, eram clientes que começaram lá atrás, há 39 anos, eles como mercado, hortifruti, e eles foram crescendo também, e nessa época estavam virando lucro real, não é qualquer escritório que faz. Então foram alguns desafios que a gente passou. Mas venceram, desafios vencidos. Sim, graças a Deus. Marcele, existem muitas ilusões no mundo onde você está de fora, você olha para a vida do outro e acha que tudo sempre é muito fácil. É mais fácil para o outro, então vai ser fácil para mim também. Ou, ela conseguiu isso porque já tinha um pai que era contador, porque já tinha uma empresa já formada. As pessoas têm muito essa ilusão. Você veio de uma empresa de sucessão, onde seu pai começou lá atrás há 45 anos e ele veio a falecer. E aí você pega aquele escritório e fala, agora é comigo. Né? Poderia ter dado muito errado. Como a gente vê várias histórias aí no nosso país de empresas que quebram, mesmo sendo de sucessão, onde os filhos não estão capacitados para poder entregar o melhor dentro daquela empresa e manter ela viva.
Como que foi isso para você? Quais foram os passos que você tomou lá atrás, quando seu pai veio a falecer? Com certeza foi um processo muito difícil, doloroso. Além de doloroso, você ainda pegou essa responsabilidade. Claro que você não estava sozinha, ninguém constrói nada sozinha, mas fala um pouquinho como é que foi isso. Bom, eu tenho que agradecer meu pai, né? O legado que ele me trouxe não foi o escritório em si, né? Até porque o escritório, quando ele faleceu, era uma empresa, tinha clientes, bons clientes, sim, clientes em crescimento, mas também em aumento de complexidade, né? Várias coisas acontecendo. Mas o maior legado, mas o escritório não tinha patrimônio, né? O patrimônio todo foi construído depois, mas o maior legado que ele me deu foi os valores que ele me passou, né? Por eu ter trabalhado desde os 13, eu estava ali lado a lado com ele profissionalmente há muito tempo. Então, era a forma dele me educar era através do trabalho. E eu sempre vi, né, como ele procedia na vida dele com muita integridade, com muita responsabilidade, com muita palavra, né, com muita força da palavra que ele dava, tinha que ser cumprida, né? A integridade era, assim, o valor fundamental de honestidade, de você ser uma pessoa em quem confiar, né? E isso é um valor fundamental para um contador, você devassa a sua vida ali, né? Então, eu até acredito que o meu perfil comportamental não seja de uma contadora, né? Meu perfil comportamental é de ser comunicativa e de ser executora. Mas ele me ensinou a ver a beleza dessa profissão, né? Que é você ajudar uma outra pessoa a realizar um sonho, a não perder o investimento de uma vida, né? Por falta de orientação, por falta de suporte, falta de parceria, que é isso que o contador um parceiro estratégico que ajuda alguém que tem um sonho a levar aquele sonho adiante, como você também né, uma consultora empresarial, porque a pessoa teve um sonho de empreender, ela botou energia, ela botou dinheiro, ela botou tempo, ela deixou de estar com a família dela, então aquilo ali não pode dar errado, né? Aquilo tem que dar certo ou tem que dar certo. Verdade. Então, é uma parte muito importante da vida daquela pessoa. Eu costumo dizer que é como os vikings iam para a guerra. Eles iam, quando eles chegavam na ilha, aonde eles iam para a batalha, eles queimavam o navio. Ou a gente vence, ou a gente morre aqui. Então, empreender é isso. É isso. E foi o maior legado que ele me deu, porque ele me deu estrutura. Ele me deu estrutura de valores e ele me ensinou a acreditar em mim. Uhum. Porque ele era o que mais acreditava. Só pelas coisas que eu fazia para ele, porque é difícil você ter alguém que vai te ajudar, né? Às vezes você tem um filho que ele não vai querer seguir sua profissão, que ele não vai te ajudar, não vai ser obediente, fazer o que você quer, como eu fazia, né? Então, por eu ser obediente, ele tinha muita gratidão. Então, então isso acabou, por consequência, me fazendo acreditar que eu era boa no que eu fazia, né? Então, me deu uma certa segurança. Deu autoconfiança. Autoconfiança. E quando ele faleceu, né, eu tinha 29 anos, minha avó morava com ele, ou seja, eu tive que ficar responsável pela minha avó, que era uma pessoa incrível, né? Foi maravilhoso eu ter ficado responsável por ela, eu ter podido ajudar ela nesse momento, né? E meu pai, a gente tinha ali uns 15 funcionários, o escritório não tinha patrimônio, ou seja, se o escritório fechasse, eu ia ter que indenizar aquelas pessoas, eu já ia começar a minha vida profissional endividada. Sim. E eu não sabia se os clientes iam querer ficar. Então, eu conversei com eles, eles viram, pelo meu pai já estar em hemodiálise, ficar internado quase toda hora, né? Ele ficava mais internado do que em casa. Os clientes acabaram vendo que o escritório funcionou. O escritório continuou funcionando mesmo sem ele.
Então, acho que deu um pouco de confiança também neles em continuar, em ver que a gente estava dando conta, né? E eu conversei com os clientes e falei, vocês vão sair ou vão ficar? Os maiores clientes, né? E eles quiseram ficar. Eles deram um voto de confiança. A nossa equipe, né, sempre foi... Mudou bastante, né? As pessoas entram, saem. Uhum. Tem pessoas que estão lá há muito tempo. Tem a Fátima que está lá há 35 anos. Que me levava até para a escola. E ela faz imposto de renda ainda lá. E graças a Deus, né, que eu tenho ela também. Porque é um oráculo, né? Tudo que eu tento lembrar de antigamente. Então, eles deram esse voto de confiança. A equipe, mesmo eles entrando e saindo, são pessoas... A gente conseguiu fazer essa peneira, né? Através dessa cultura intrínseca, né? Que a gente acha que não tem cultura, a gente acha que não é uma empresa, a gente acha que é um prestador de serviço. Mas a gente tem. De uma forma ou de outra, a cultura existe. Uhum. Então, isso foi peneirando as pessoas que estavam com a gente, né? Que vestiram a camisa. Que vestiram a camisa, pegaram firme. E cada pessoa que passou por lá, o que ainda está lá, realmente abençoou. Abençoou e, como você disse, ninguém faz nada sozinho. Então, tem muito a agradecer a Deus, porque isso é de Deus. As pessoas que atravessam o nosso caminho, né? Verdade. Mais do que processo seletivo, mais do que tudo, são as pessoas que atravessam o nosso caminho. São pessoas, né? Porque poderia ter o melhor processo seletivo e aquela pessoa não ter aparecido ali na hora certa, no momento certo, a pessoa certa. Verdade. E aí, nesse decorrer todo, você estava com 29 anos. Você conseguiu se organizar, depois você foi mãe. Isso. Eu evitava muito de ter filho, né? Eu sou casada desde os 25. Na verdade, eu tô com meu marido há 22 anos, desde os 19 anos, e tô casada desde os 25. Conheci na Faculdade de Ciência da Computação. E meu próprio pai, ele não pode reclamar de não ter visto netos, porque ele tinha pavor de eu engravidar. Antes de casar, não podia nem se falar em gravidez. E depois que eu casei também. Eu acho que ele achava que eu não ia estar disponível ali para o escritório, porque a prioridade dele era o escritório. E eu também ia muito obediente, né? Eu segui aquilo ali e nunca engravidei. Fui engravidar com 36 anos, porque já vi que o negócio estava, né? Já estava acabando o tempo. E eu não sabia quanto tempo, assim como eu comecei a tentar com 34, só engravidei com 36, né? Não sabia quanto tempo ia demorar. E graças a Deus, eu pude ter essa experiência na minha vida de colocar uma criança no mundo, porque... A gente se transforma em outra pessoa, não é? Sim. Eu nem lembro quem eu era antes, né? E não tem como descrever, né? O amor que a criança tem a você, incondicional. Aí você descobre o que é um amor incondicional, né? Porque você acha que você é a pior mãe do mundo, que você não faz nada direito, e tá aquela criança lá te amando, e te abraçando, e te preferindo você do jeito que você é, né? E eu pude entender mais a minha mãe também, né? Pude ver o que ela fez por mim, tudo que ela fez, que por mais que pode ser a mãe mais distante que for, mas se você tá aqui hoje, a sua mãe fez muito por você, né? Com certeza. E até relembrar, né, de quando, porque eles se separaram muito cedo. Minha mãe e meu pai se separaram, eu devia ter menos de 4 anos. Então, eu devia ter 3 anos. Então, quando eles se separaram, ficou aquela lacuna, né? A gente morava com um, morava com outro. Eu passei por isso, eu sei como é que é. Ele, muito apaixonado por ela, queria prejudicá-la de qualquer maneira, tirando os filhos, né? E
Depois, na adolescência, também a gente teve problema com o padrasto e foi morar com ele. Eu era criança ainda, minha irmã já era adolescente. Então, a gente passou, né, várias fases da vida um pouco afastados da minha mãe. Mas quando eu fui mãe, né, eu pude entender muito mais a minha mãe, né, a vida que ela teve, tudo que ela passou de ruim, que a vida dela não foi fácil. Né? Ela sofreu violência doméstica, ela perdeu a guarda das filhas, ela teve que se virar financeiramente, e ela nunca perdeu a alegria dela. Ela era uma pessoa extremamente altruísta, ela era natural para ela te ajudar, tirar o dela para te ajudar se ela visse alguém precisando, generosa, né? E muito livre. Ela fazia o que ela tinha vontade, o que ela achava que era bom para ela, e era a forma, né? Ao contrário do meu pai, que a forma de demonstrar amor era eu servindo a ele, obedecendo e fazendo o que ele queria. Essa era a forma que eu demonstrava amor a ele. Para ela era eu sendo livre para ser o que eu queria, o que eu quisesse, assim como ela era, e fazia o que ela queria. Né? Aí eu só fui entender isso agora. Agora. E assim, eu costumo dizer isso porque assim, eu vivi num mundo muito masculino. Minha mãe e meu pai separaram, assim como aconteceu com você. Eles tinham uma empresa e aí cada um foi viver sua vida. Meu pai casou de novo, teve filhos, a gente vivia naquela vida ali, né? E a gente fica nesse vai e vem ali. E acaba que a gente tem esse amor ali muito dividido, aprende com um, aprende com o outro. E aí meu pai, ele teve mais 2 filhos no novo casamento dele. Então eu tenho 4 irmãos homens. E eu era apaixonada pelo meu pai. Então eu cresci muito no mundo masculino. Minha mãe trabalhava muito, meu pai morava em outra cidade e eu brincava muito com os meus irmãos, eram sempre meus irmãos ali. Só que depois que a gente é mãe, que a gente cresce, vai virando adulto, e eu tive muitos amigos homens, a maioria dos amigos eram homens, eu passei depois a admirar muito as mulheres, a ver como as mulheres, elas, mesmo fazendo parte de um mundo muito masculino, que eu estou dizendo que o meu mundo foi masculino, mas nós vivemos em um mundo muito masculino, onde a mulher, até há pouco tempo, não podia nem votar. Então, eu costumo dizer que para as mulheres tudo é muito mais dobrado, triplicado do que é para o homem. A mulher, ela tem a casa, ela tem a empresa, ela tem os filhos, ela tem o marido, então ela consegue administrar tudo isso. Às vezes não consegue, tira força da onde não dá para poder fazer o que precisa ser feito. Quando você teve sua princesinha e a empresa e marido, como que foi para você continuar conduzindo? Você conseguiu separar? Às vezes foi mais difícil, aí a gente pede socorro. Eu estava até lendo esses dias que a gente, né, independente de ser homem ou mulher, a gente não tinha que aceitar conselhos de sucesso, dicas de sucesso, de quem não tem filho. Já começava por aí. Porque é outra situação, né? Totalmente diferente. Porque antes de você ter filho, você pode virar à noite trabalhando, você pode trabalhar 24 horas por dia, igual a gente fazia, eu e meu marido lá na pandemia. A gente ficava assim, ó, um de frente pro outro, 24 horas, não tinha nada para fazer. Assim é fácil performar, né? E você falar, né? Querer que o outro seja também, falar assim... não tem desculpa, você tem que performar, você tem que ser produtivo, você que veio de baixo, você tem que fazer. Tá, mas... Quem quer faz, quem não quer dar uma desculpa, aquela frase. Mas aí você tá falando isso uma pessoa que tem filho ou que não tem? Que é mulher ou que é homem? Então, quando você tem filho, por pior que você seja, né, com seu filho, você... não adianta você só sustentar. Ele precisa do seu tempo, da sua presença, da sua atenção, tempo de qualidade, de conviver com você. Então, não adianta você ter todo o dinheiro do mundo e não conviver com seu filho e depois falar, que pena, perdi. Como muitos homens falam, né? Perdi a infância.
E as mulheres não têm nem essa chance, né? As mulheres têm que ser perguntadas, como você faz para conciliar? O homem nem escuta essa pergunta e ainda tem a cara de pau de falar que perdeu a infância do filho porque estava trabalhando. Ele tem a desculpa de estar trabalhando, trazendo sustento para sua família, né? A mulher, que às vezes nem tem marido, tem que trazer o sustento para sua família. Verdade. Ai dela se ela deixar a criança largada por aí, né? Cadê a mãe dessa criança? Então, são dois... O mundo de quem tem filho e quem não tem filho é diferente, e o mundo de quem é mulher e quem é homem é totalmente diferente. Porque as cobranças que você tem, desde lá da infância, o que você foi incentivada, se você foi incentivada a ter raciocínio lógico, se você foi incentivada a ter sua independência, né? Ou se foi incentivada a ter sua independência, você é uma péssima mãe, uma péssima dona de casa porque não foi incentivada a ser isso. Então, de qualquer maneira, você vai ser ruim. De qualquer maneira, você vai ser criticado. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Não tem como ser perfeito em tudo, perfeito só Deus, né? A gente tá vivo aqui para evoluir e aprender. Se a gente fosse perfeito, era o nirvana, a gente precisava nem estar encarnado. Ia ser criticado também, que Jesus foi e às vezes é ainda por algumas pessoas até hoje. Né? E nem Jesus agradou a todos. Não, exatamente. A gente está aqui muito de passagem mesmo. É o que você falou, a gente vai vivendo como se a gente não lembrasse disso. A gente vive como o dia se não a dia fosse morrer. Como se não fosse morrer. Só que aquele dia que acontece algo que muda a tua história, que muda a tua vida, tanto algo bom quanto algo ruim, ela acontece nos dias comuns, normais, onde você acorda e acha que tudo vai acontecer do mesmo jeito, né? E essa história que você está trazendo, ela é muito importante porque ela faz a gente parar e olhar para o que realmente vale a pena. A gente não pode esquecer no dia a dia, tem coisas que a gente precisa fazer, não tem jeito, né? Mas não esquecer que a gente precisa ter as relações, amar mais. A gente não vai conseguir ser perfeito. Isso de jeito nenhum, a gente não vai conseguir. Mas a gente está entregando o nosso melhor no que a gente pode naquele momento. A gente se aceitar, né? Do jeito que a gente é também. Com os nossos defeitos. Exatamente. E assim, a gente nunca vai... deixar de traumatizar nossos filhos. Pode ter certeza disso. Eu tinha essa ilusão. Assim, vou tentar não traumatizar minha filha. Não tem como. A gente, por mais que a gente dê o nosso melhor, a gente vai traumatizar eles de alguma forma. Porque cada pessoa é um mundo, né? E que bom que você tem ela, que bom que você tem seu esposo, né? E daqui a pouco a gente também não está aqui. E eles vão passar por isso. E muito essa questão do programa que eu trago é realmente para poder deixar algo a mais para as pessoas, deixar um legado, deixar uma palavra de amor, de conforto, de crescimento, de desenvolvimento. Porque o que eu estou deixando para o outro? Você falou, meu pai me deixou mais do que uma empresa. Ele me deixou valores que eu levei para a minha vida. Então, é isso que a gente tem para deixar. Tem a passar, aí você falou, né, às vezes para quê? Porque quando a gente está triste, a gente pensa isso, né? Poxa, para que eu tô aqui? Para que eu faço tudo que eu faço? Para isso. Para deixar um legado. A gente não tá aqui à toa, a gente não nasce à toa. E você tem construído um legado muito lindo com o projeto Mulheres que Contam e outros, né? Então tem a empresa, tem sua família, sua filha, seus, né? E ainda tem Mulheres que Contam. No Mulheres que Contam, é legal que o meu pilar lá é organização, né? Do Pérola. E a organização, né, ela inclui o financeiro, os processos e a tecnologia. E foi muito legal porque, né, quando eu falei que meu pai me deixou ligado, quando você falou, porque você pegou tudo, as pessoas acham que você pegou tudo pronto. Meu pai, ele tinha esse defeito, desorganização. Misturava conta pessoal com conta profissional, era a casa de ferreiro de peito de pau. Com os clientes, ele era fantástico, tanto que todo mundo é apaixonado por ele até hoje. Mas ele fazia pelos outros e não fazia por ele. Então, ele não se via como uma empresa. Ele se via como... ele está prestando um serviço, mas ele não via a empresa dele ali com os pilares que tem que ter uma empresa, né, de olhar, de crescimento, né, ele fazia o que tinha que ser feito com excelência. Mas quando eu
comecei a ajudar, né, que eu realmente parei de aprender e comecei a retornar, aí eu ajudei nessa questão da precificação, que o escritório não crescia, só vivia no vermelho. Os clientes já tinham virado lucro real e estavam pagando o que pagavam antes de ser. Então, eu ajudei ele nessa organização, botar a casa em ordem, botar os funcionários para receber um valor justo, para eles não ficarem saindo toda hora, para a gente botar pessoas mais qualificadas, pagar a faculdade, metade da faculdade dos funcionários, porque chegava, fazia besteira, saía para ganhar R$100 a mais e ainda largava lá a besteira para a gente consertar, pela falta de qualificação. Então, eu consegui ajudar, só que ele não deu tempo dele colher os frutos do trabalho dele. Quando ele faleceu, não tinha nem construído a sede de Magé, não tinha sala daqui de Teresópolis. Foi uma coisa em consequência dessas ações que a gente tomou lá atrás, mas ele não colheu o fruto do trabalho dele, né? Então, a gente cresceu muito. Então, eu tenho mais que obrigação de ter feito melhor do que ele, porque eu tive a base dele, né? Imagina, eu precisava fazer melhor. Eu não fiz melhor porque eu sou melhor, mas porque o que ele fez antes, né? Pelo que ele fez antes. Ele já viu lá na frente o que ia acontecer, só que não deu tempo dele estar em corpo presente, mas ele se sentia... Ele sabia quem ele era e sabia que ele ia ser grande. Sabia que ia dar certo, mas pode ser com ele vivo ou sem ele vivo, mas ia dar certo. Então, tudo que eu tenho na minha vida profissional, eu agradeço ao meu pai. Apesar de eu ter ido muito além dele, de eu ter conquistado muito mais coisas, de eu ter o meu mérito de não ter acabado com o que ele fez, sim, muito pelo contrário. Isso acontece muito. E nesse meio do caminho, meio que sem querer, eu fui ajudando outras mulheres, através do Mulheres que Contam, porque a gente... Fala um pouquinho como é que começou Mulheres que Contam. A gente fez uma pós-graduação, uma MBA juntas. A gente fez um grupo para fazer o trabalho. Nessa entrou a pandemia. Então, a gente começou a se comunicar pela internet, a gente começou a fazer grupo de estudo, chamava os professores, um professor, outro professor, e a gente conversava sobre um tema. Aí teve uma questão lá que alguém falou mal de contador, que a gente fez um vídeo. E aí teve a questão de doação de imposto de renda, porque elas eram todas delegadas do CRC. Eu era a única que não era, minha sogra que era. E a gente fez um vídeo chamando uma das meninas, éramos 5. Inventou de botar um nome, inventou de fazer o Instagram, você não sabia nem pra quê, nem porquê. Mas fizemos e fomos levando aquilo adiante, fizemos nosso primeiro evento. Hoje a gente tem mais de 15 eventos feitos. Nossa, que bacana. A gente começou atraindo muitas contadoras, né? Porque inevitavelmente a gente atraiu, mas depois a gente foi migrando para qualquer tipo de empreendedora. Né, qualquer mulher que tinha aquelas mesmas dores, assim como uma contadora que vê o seu escritório como uma empresa, ele vai ter processo, vai ter finanças, vai ter pessoas e tudo que envolve uma empresa comercial. E a gente viu que eram as mesmas dores. Então, eu fiquei com esse pilar de organização, né? E eu sempre falo, né, nas palestras que eu dou, que também começaram lá horríveis e agora estão melhorando. e a Mulheres que Contam me ajudou muito a me desenvolver também no meu negócio, porque me obrigou a falar, me obrigou a botar a cara, me obrigou a participar de podcast, me obrigou a dar palestra. Então, também me desenvolveu a gravar vídeo. Coisa que eu talvez não tivesse feito. Poderia estar parada no mesmo lugar se eu não tivesse esse desafio, essa obrigação de fazer. E eu sempre falo no início das palestras, né, quando eu vou falar da minha história, do meu pai, que quem sabe se ele vivesse nesses tempos de hoje, onde a tecnologia proporciona muito mais coisas, muito mais chances de você se organizar, de você não ter os problemas que você tinha antes, né? Apesar da informação ter aumentado também muito manual, absurdamente. De repente, a história dele teria sido diferente, né? Se ele tivesse isso hoje, isso que ele preparou também para mim. Eu acredito muito que, assim,
acontece o que tem que acontecer. É do jeito que precisa ser. Então, tudo que a gente passa, você falou muito de família. Isso é muito bacana, porque a família, ela é o nosso alicerce. É o que vai formar tudo que a gente acredita. E mesmo que seja uma família que cresceu em desordem, em desorganização, como de certa forma foi a nossa, por ter tido separação, problemas. Disfuncional, né? Eu tive problema com madrasta também. Eu Então, tive com madrasta, padrasto. A gente passou por várias dificuldades que foram forjando a gente pra gente ser quem a gente é hoje. Então, se a gente escrevesse uma história diferente pra gente, a gente seria certamente pessoas diferentes. A gente Sim. não seria quem a gente é. Sim. Então, eu passei muito tempo da minha vida culpando muito os meus pais pelo que tinha acontecido na minha vida, mas eu só cresci verdadeiramente quando eu olhei e falei, eles deram o melhor que eles puderam, com o que eles tinham. Exatamente. Porque eu olhei eles não como pais, mas como filhos de pais também. Né? Por exemplo, meu pai, o pai dele era caminhoneiro, morreu, ele era pequeno. Então, minha avó casou de novo, ele apanhava do padrasto. Minha tia, que é a irmã dele, começou a trabalhar com 8 anos de idade em casa de família. Então, o que eles passaram? É isso. O que a família passou? Eles entregaram o que eles puderam. Se você for pegar a história deles, é uma coisa absurda. Pior que a nossa. Nossa, é 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. Sim. O que eles passaram. Minha mãe tinha 16 irmãos. Eram 16. Minha mãe também. Meu pai era 9. Minha avó teve 14. E ainda teve tempo de adotar 6. Olha isso. Antigamente a pegada era outra. Totalmente diferente. Por isso que às vezes, pra eu me confortar, eu falo, nossa, o que eu dou pra minha filha, nunca sonhei em ter. E eu ainda me sinto culpada. Então, se você for pegar nas histórias absurdas, e o que eles conseguiram fazer pela gente. Sim, exatamente. O que eles precisaram abrir mão? De muita coisa. Então, quando a gente olha para trás e a gente perdoa eles pelo que eles fizeram, porque eles deram o melhor que eles puderam naquele momento, e a gente olha para trás e fala, poxa, apesar dos pesares, eu tô aqui. E eu consegui chegar e construir muitas coisas. Então, isso é muito bacana. E aí, os nossos filhos, uma hora, vão olhar também, poxa, minha mãe fez isso, que eu não gostava. E uma hora eles vão precisar nos perdoar. E assim vai, porque a gente só cresce quando a gente perdoa e segue. E melhora. Teve uma coisa também que eu enxerguei, né, com a minha mãe, que, na verdade, nós somos irmãs. Ela não é minha mãe. Ela é minha mãe biológica. Mas nós somos filhos de Deus. Sim. Né? Deus é nosso pai. É tanto o pai meu quanto o pai dela. Da mesma forma que ele me vê, ele vê a minha mãe, ele vê meu pai. Como seu filho, como pessoa que está aqui para evoluir. Né? E eu não tenho que perdoar ela. Ela não tem que me perdoar pelo que eu deixei de fazer para ela. Não tem que me culpar. Porque se a gente está aqui... como filhos de Deus, né? Num mundo que ele preparou pra gente com um propósito, não tem... é totalmente descabido a gente ter essas culpas, esses traumas, né? Por pior que tenha acontecido, mas se for, né? Não, lógico que tem coisas que são absurdas, mas... se você vê que seu pai e sua mãe te deram o melhor que eles tinham, não tem porquê. E o que você estava falando? O que você estava falando era de... Eu não lembro o que você estava falando. De se tornar melhor, de perdoar o que aconteceu com eles, por eles, né, terem sido quem eles foram. Nos traumatizaram um pouquinho, mas deu certo. E a gente perdoar e seguir. A gente estava falando sobre os processos de crescimento. Mas tinha outra coisa que você estava falando. Que... não vou lembrar agora. Daqui a pouco vem. Mas é incrível, Marcele, ver como você veio construindo, né? Lembrei. Ó, eu disse. Que você falou que a gente só é quem a gente é por causa das coisas que aconteceram com a gente. Sim. E isso é fantástico. Porque
eu só consegui fazer o que eu fiz, eu só consegui ter as atitudes que eu tive, fazer acontecer do jeito que eu fiz por causa da vida que eu tive, né? Se eu fosse uma pessoa super protegida, eu não ia ser independente, eu não ia conseguir me virar sem eles. Exatamente. E isso é um outro tipo de trauma, porque foi o que aconteceu comigo. Minha mãe, ela, por ter essa questão da separação, né? Ela queria super proteger. Então, ela não deixava a gente lavar uma louça, ela que fazia tudo, ela é atos de serviço igual seu pai. Então, ela que fazia tudo, ela não deixava. Então, eu não consigo. Eu fui aprender a fazer comida depois que eu casei. Quem me ensinou foi meu marido. Então, assim, muitas coisas a gente vai aprendendo depois. Para você ter ideia, eu tinha uma fome de trabalhar, uma vontade de trabalhar. Eu arrumei um emprego que era até no cheiro de mato, antigamente, lá atrás. E aí a dona da empresa, ela gostava de ver a escada toda de mármore, muito branquinha, a escada era de mármore. E aí ela, Bruna, você passa uma pasta d'água na escada? E eu toda feliz, porque eu estava trabalhando, ganhando meu dinheiro, e estava lá esfregando a escada. Minha mãe passou, meu marido passou na hora e falou, pede conta agora, você não vai esfregar a escada de ninguém. E para mim aquilo era muito digno, eu estava muito feliz fazendo aquilo, eu estava trabalhando. Eu sempre tive muito essa questão do serviço, de servir. Eu quero servir e entregar o meu melhor, que eu posso naquele momento. Então, assim, a superproteção, né, ela às vezes, às vezes não, ela atrapalha. Então, pra você ver, consegue. A superproteção vem de alguém que tá querendo fazer o melhor por você. O melhor. Ele tá achando que tá arrasando ali. E mesmo assim ele tá te causando um problema. Exatamente. Então não tem como você acertar. De qualquer maneira você vai errar. Então, assim, que a gente possa ficar livre, sabe, em pensamento, sempre entregando o nosso melhor. Às vezes, vão ter pessoas que vão falar, não me entregou o melhor, mas é uma visão dela, você fez o que você podia, com o que você tinha, e seguimos sempre assim, isso é uma coisa que, crescendo. Uma coisa que também veio disso, da minha história, fazer o melhor, entregar o melhor, igual você. Se eu tô fazendo uma coisa, eu vou fazer a melhor coisa que eu conseguir. Vou fazer de corpo e alma. Se eu tô trabalhando para alguém, quando eu trabalhei lá na Alterdata, eu ficava depois do horário, porque lá não podia fazer hora extra, né? Só se você fosse autorizado. Mas eu ficava lá todos os dias depois do horário, porque eu tava aprendendo, eu tava querendo entregar o meu melhor, né? E eu lembro até que teve uma vez que deu um problema lá numa versão de um sistema, porque eu tinha botado muita coisa para eles fazerem, porque eu queria que ficasse pronto para poder usar no escritório. E aí surgiu isso, que eu tava querendo mostrar serviço. Tipo assim, querendo aparecer, mostrar serviço. Porque tem gente que tem essa visão, né? Aí eu falei, realmente, né? Eu tô botando muito trabalho ali, porque as pessoas, quando elas são funcionárias, elas não fazem o melhor. Elas fazem o horário, deu o horário delas, acabou, não sei o quê. E eu já vim com aquela mentalidade de fazer o meu melhor. E ali eu continuei assim e criei problema com as pessoas que estavam ali, porque... Sim, as pessoas não entendem. A maioria. Aí o gerente até falou, não, mas na hora que ela botou aqui um monte de coisa pra vocês fazerem, vocês não reclamaram. Agora que deu errado, vocês reclamam. E vocês eram ter reclamado lá no início que não ia conseguir. Mas no fim deu tudo certo. Mas surgiu essa coisa de quer mostrar serviço. E na verdade eu nem queria, porque não era isso que estava passando na minha cabeça. No fundo, você estava entregando o seu melhor, mas você estava fazendo por você, para você. É o jeito que eu fazia as coisas. É o jeito que você faz. Hoje a gente vê muito pessoal falando assim, ai, tá me dando isso aqui é fora da minha função. Isso aqui não é pertinente, eu não fui contratado para isso. Eu nunca pensei assim. Eu pensava assim, se a pessoa está me dando mais coisa para fazer, é porque ela está acreditando que eu tenho potencial para isso. Então, está me dando uma oportunidade de eu crescer e aprender. Eu sempre tive essa fome de crescimento, de aprendizagem. E aí eu olhava e falava, não, uma oportunidade para eu aprender uma coisa nova, oportunidade para eu aprender uma coisa nova. Então, eu nunca pensei, tô entregando uma coisa que ela não está... O certo é você sempre entregar mais do que você é pago para fazer. Para o seu cliente, para qualquer um, para o seu filho, você tenta entregar sempre mais. Faz o seu melhor. Porque quando você faz o seu melhor, não tem como dar errado. Aí o colaborador chega assim na empresa, porque quando eu dou palestra, quando eu dou treinamento, que eu dou muito treinamento em empresa, para colaborador também, e aí eu falo, olha, você não tem que entregar o seu 100%. Você precisa entregar seu 103%.
Porque quando você bater na porta, você não vai precisar bater na porta do seu patrão, né, do dono da empresa para pedir aumento. Porque se você entrega 100%, é a sua obrigação, você está sendo pago para isso. Mas se você entrega 103% mais além do que você costuma entregar, automaticamente ele vai ver e vai subir você de cargo, Não vai querer ficar sem você, oportunidade. vai te valorizar. Não vai querer te perder. Com certeza. É tão simples, né? É porque às vezes a pessoa quer viver a vida mais ou menos, não sabe nem o que veio fazer aqui, né? Veio no mundo a passeio, perdeu a viagem. Sabe nem pra onde vai, pra quê. Então, por mais que você não saiba... Quero que o mundo acabe em barranco pra eu morrer encostado. É isso aí, sempre falo isso. Por mais que você não saiba o seu propósito, né? Você vim aqui pra fazer uma coisa grandiosa. Não, se você fizer o que aparece no seu destino, fazer dos limões uma limonada, tá com a faca e o queijo na mão, aproveita. Se você levar a sua vida dessa forma, as coisas vão chegando até você e, naturalmente, o seu propósito vai ser dentro daquilo, dentro do relacionamento com as pessoas. Não é nada, não é descobrir a pólvora nem nada. É o que você pode fazer de diferença ali. Então, hoje eu enxergo, né, que eu tô no lugar onde eu deveria estar, né, eu não tô usurpando, não tô fazendo uma coisa que não era para mim, que não, minha vida seria totalmente diferente se eu pudesse escolher. Não, a minha vida tinha que ser assim, do jeito que foi, com as coisas que apareceram, porque se não fosse para ser, eu não tinha dado conta, né? Eu tinha acabado com tudo. Mas se eu conseguir fazer crescer, conseguir fazer outras coisas a partir daquilo ali, eu consegui fazer a diferença na vida dos meus funcionários. De outras mulheres. De outras mulheres. Então, consegui ter esse propósito do relacionamento, né? De você fazer a diferença, não ficar vivendo só para você. Então, tá dando muito certo. Sim. Né? Eu não tive que me formar em contabilidade, né? E eu me formei em 2014, no último curso técnico que tinha. Foi em 2014, depois acabou o curso técnico, porque eu tinha que levar os documentos para o meu pai assinar no hospital. E eu não queria mais, que ele não queria mais saber de escritório. Me formei. Depois, eu tinha parado a faculdade quando ele faleceu. Depois eu voltei para terminar. Terminei a ciência da computação, ciências contábeis. E segui ali, né? Carregando aquele peso, que para mim, na época, era um peso em tudo que eu passava com cliente, que eu passava com funcionário. Eu levava aquilo de maneira muito pesada, muito dura. E foi aí que eu, né, me fechei totalmente ali, porque eu estava sobrevivendo. Eu estava fazendo aquilo dar certo, eu estava cuidando da minha avó, eu estava construindo lá a obra. Quanto que eu me aborreci naquela obra que eu não fiz nem inauguração. Até me roubaram coisa lá. E tudo que eu fazia, assim, era muito sem prazer, entendeu? Era muito, assim, duro. Então, até eu encontrar a satisfação do que eu fazia, a aceitação dos meus defeitos, das minhas limitações, a aceitação das minhas conquistas, da onde que eu tinha chegado, o que eu tinha feito. Aceitar as conquistas, falei, verdade. Caramba, quanta coisa que eu fiz. Eu sou uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa em quem se pode confiar, sou uma pessoa que faz, uma pessoa que realiza. Até você também se valorizar, né? Se aceitar também o que é bom, não só o que é ruim. Uhum. E ver que você não fez diferente as coisas que você fez errado, porque naquela época você não tinha como fazer diferente, naquela época você nem pensava em fazer diferente, você não tinha a bagagem que você tem hoje, de você aceitar tudo aquilo, né? E com o meu marido, eu dei muita sorte também, né? Tô com ele há 22 anos. É uma pessoa maravilhosa que passou por muitos anos, ele sofreu. Foi resiliente, né? Foi persistente. Porque eu tinha aquela coisa de brigar, aquela coisa que já veio desde a infância, né? Toda churrasco lá em casa acabava em tragédia, em briga, porradaria, assim. E era a forma que eu lidava com as pessoas. Era a forma que eu lidava com os funcionários. Mesmo assédio moral que meu pai fazia comigo e com os funcionários, eu fazia também, né? Eu falava... Porque foi a forma que você aprendeu, a forma né? que eu aprendi.
Então, e eu tratava assim meu marido. Então, ele provou várias vezes que me amava de verdade. Em várias situações. Até numa briga que eu tive com meu pai quis contratar ele para botar no meu lugar. E ele você não vai fazer área de tecnologia? Não, peraí que eu vou chamar Bruno. E ele se recusou, né? Falou, claro que não, né, Wilson? Tem que contratar a Marcele, que é sua filha. Então, que meu pai teria ali me descartado, porque meu pai era focado em resolver o problema dele. Por mais que ele me amasse. Focado em resultado. Ele queria resolver o problema dele. E outras situações, né, que ele provou realmente, porque eu tinha muita dificuldade de aceitar que ele gostava de mim mesmo, que ele era minha família, que eu podia confiar, né? Por mais que ele fizesse, né? Eu falava, uma hora isso vai acabar. Tá muito bom pra ser verdade. Tá muito calmo. Tipo assim, não tá acontecendo nenhuma briga. Tá muito monótono. Então, você se acostumar com uma vida, né, normal. É difícil. É difícil. Pessoas normais, né? Uma família que se dá bem, conversa, fala sobre o seu dia, né? Que era a família dele, uma família super funcional. Então, até eu me aceitar também que eu poderia fazer parte, né, daquela família ali, que eu era digna de estar ali, né? Que eu sou digna de ser mãe da minha filha. É muita coisa, muitas camadas, né? São muitas camadas. Marcele, assim, muito bom receber você aqui. Uma honra, porque você é uma mulher... Você tá falando que é brava, mas eu nunca vi isso em você. Te acho uma mulher doce, fantástica, que veio construindo muita coisa, que passou por uma história, nossa, de muita superação, de muita construção, e você é digna, sim, de tudo que você tem construído, de muito mais que ainda vai vir, né? Muito obrigada por aceitar o convite, por vir fazer parte, por compartilhar a sua história com a gente, com outras mulheres, e quero pedir para você deixar um recado aqui nessa tela para o pessoal que está em casa, para as mulheres, para as empreendedoras, para quem quer melhorar, crescer, empreender e acha que não consegue. Então, eu acho que a nossa vida, ela é construída, né? Porque a gente conversou aqui. Ela é construída exatamente como tem que ser para a gente chegar onde a gente tem que chegar. E a minha vida foi assim. Né? Por que eu fiz ciência da computação lá atrás? Por que eu tô com meu marido? Por quê? Porque agora a gente está chegando onde eu quero chegar, que é a gente transformar a nossa empresa, a gente juntar os dois mundos, a contabilidade com a tecnologia. Então, só agora, né, depois de 25 anos, a gente está conseguindo fazer a nossa empresa de software. Ele, desde novembro, ele saiu de onde ele estava, né, que era uma multinacional, empresa grande, comprou a ideia de vir ficar 100% para a gente botar isso para andar, e ele veio, e a gente está botando, o software já existe, a gente já está usando, super inovador, então a gente tudo tem seu tempo, né? Por mais que eu quisesse que isso tivesse acontecido lá atrás, tudo tem seu tempo. Então, toda a sua trajetória, tudo que te trouxe até aqui, até a sua vida pregressa com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, a quem você casou, né? A não ser que você seja uma pessoa que está sofrendo um abuso, que está numa situação de que não deveria estar, a sua vida te levou para onde você deveria estar. Se Deus colocou no seu coração a vontade de empreender, um sonho, né, de construir alguma coisa por você mesmo, não foi à toa, né? Aquilo não pode morrer por falta de organização, por falta de apoio, por falta de você saber o que está fazendo, você se profissionalizar para aquilo, buscar o que você não tem, buscar apoio em quem pode te ajudar, e aquilo não pode morrer por causa disso. Uma coisa tão grande, tão bonita, que você vai realizar tanta coisa,
ela não pode morrer por causa daquilo. E um dos sistemas que a gente está fazendo é justamente de gestão, que é a Go3, que é um sistema que tem tudo. Eu coloquei tudo que eu precisava lá, eu enfiei naquele sistema, coloquei financeiro, coloquei CRM, eu coloquei financeiro pessoal, tarefas da empresa e pessoal, tudo num lugar só. Tudo é para contadores? É para qualquer empreendedor. Marketing a gente está colocando agora, que a pessoa que faz o seu marketing pode acessar lá e colocando o conteúdo. Super completo. E te mandando para você o que você tem que fazer, o que você tem que entregar. É uma coisa que é para apoiar esse sonho, né, de empreender, para facilitar. É um sistema super intuitivo, que a gente vai tentar botar a gente não botou para vender ainda, mas vai botar num preço super acessível para ser qualquer empreendedor conseguir, por mais que ele esteja ali no início. Então, por quê? Eu já vou ser parceira. Isso aí. Porque eu achei, né, quando você me mandou lá o formulário para preencher, eu botei lá que o meu grande sonho era agregar a tecnologia para o meu negócio, né? Fazer o meu grande sonho de fazer a tecnologia funcionar e se conectar com tudo. Mas o meu grande sonho, agora conversando com você, na verdade, apoiar esses empreendedores. E foi aí que eu vi a beleza da contabilidade, e foi aí que eu vi onde aplicar essa tecnologia, apoiar essas pessoas, mulheres ou não, em fazer o seu sonho acontecer, sem passar por tanta coisa ruim. Tanto sofrimento. Desnecessário, muitas vezes. É isso, e o recado que eu quero deixar é que muito, muito mais do que falar uma palavra inspiradora, falar que vai dar certo, sem muito assim, embasamento, por falar, né? Vai dar certo, pensamento positivo. Não, mais do que isso, eu quero ajudar, eu quero fazer parte disso para impulsionar realmente essa pessoa no que eu puder fazer, né? Não sei se vai ser tão bom assim quanto eu acho, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. Que lindo, obrigada. E eu quero falar para você de casa, que olha só que história incrível. Às vezes a gente acha que são tudo flores, que tudo vai dar certo, mas não são tudo flores. Quando a gente para ouvir a história de quem tem sucesso, de pessoas que deram certo, que estão dando certo, a gente percebe que houve dor, que houve choro, que houve crescimento, que houve abnegação. Então, entenda que se você está passando por momentos difíceis, por uma fase difícil, são fases. Persista no seu sonho, continue construindo. Marcele contou aqui pra gente, ela construiu vários sonhos e não deixou de construir. Vem mais coisa nova aí. Então é isso, é nunca desistir, continuar, permanecer e entregando sempre o seu melhor. Até a próxima e muito obrigada. Obrigada.